Boa noite, pessoal, tudo bom? O assunto de hoje são os estágios emocionais e a probabilidade de mudança. O processo de mudança, ele envolve uma progressão por meio de 5 estágios. Então eu já vou adiantar para vocês que são 5 estágios em que o dependente químico percorre antes e até o momento e durante, depois de uma vida em recuperação. E isso é muito importante que a família saiba quais são esses estágios, porque é um assunto que não é tratado em grupo de apoio ou ele não é muito especificado. Então é muito importante que a família saiba quais são esses estágios, como eles são, como lidar com eles para se preparar, porque com certeza, a partir do momento em que você mãe, você pai, quer salvar o seu filho desse problema tão grave que é a dependência química, tirar ele desse vício, tirar ele dessa vida obscura, com certeza você deve saber quais são esses 5 estágios para uma mudança do dependente químico. Isso é muito importante para que todos saibam, pai, mãe, esposa, saibam como lidar a partir do primeiro momento em que o dependente químico desenvolve a dependência química e como ele vai agir daqui para frente. Então eu vou falar assim, o primeiro estágio é a pré-contemplação. A pré-contemplação é quando o dependente químico não considera a possibilidade de mudança. Isso é muito comum acontecer quando o dependente químico está no início, na experimentação da droga, na fase de que é tudo mil maravilhas, que ele acha que isso não vai acontecer com ele, que isso não traz problema para ele, não causa nenhum problema para ele. E o que acontece? Muitas vezes, na maioria dos casos, em 95% dos casos, essa pré-contemplação ela já é desenvolvida em pacientes gravemente dependentes. E eles nem se dão conta que estão fazendo um grande mal para si mesmo, para a família, para todos na volta dele, e eles ainda acreditam que isso não faz mal. Eles acreditam que eles desenvolvem um consumo moderado, que eles não estão se prejudicando, que eles não são dependentes disso, que com eles não acontece nada. Então, esse é o primeiro estágio da pré-contemplação, quando o dependente químico não considera a possibilidade de mudança. Ele acredita que ele pode continuar assim, que tudo está certo e que o uso e o abuso de substância dele é comum, é normal. E na verdade não é. A família já nota muitas perdas, estragos na vida dele, muitos prejuízos na vida dele, muitos prejuízos na vida de todo mundo, mas ele não considera uma possível mudança. Então fica aqui bem claro que essa é a pré-contemplação, é o primeiro estágio motivacional, que vai agregando aos próximos 4, e aí vai chegar a tão sonhada fase de viver em recuperação. Mas para isso acontecer, a vida em recuperação, primeiro o dependente químico passa por esses 4 estágios antes do último estágio. Então é comum, é assim que se desenvolve, e pode ter certeza que 100% dos dependentes químicos passam por esses 5 estágios. 100% dos dependentes químicos que vivem em recuperação passam por esses estágios. Eles passam por todos os estágios e se mantêm no último. E com certeza eu vou falar de todos, tá? O segundo estágio é a contemplação. Nesse estágio, o dependente químico considera a mudança. Ele já está percebendo que ele tem um problema. Ele já está sendo afetado. Ele já nota que ele está sendo afetado, que não está fazendo bem para ele, que ele acaba sempre estando na sarjeta. Quando ele usa demais, ele não se controla. E o que acontece com ele? Ele acaba virando dias e dias, ele acaba perdendo totalmente o controle, que ele já não tem mais há horas, há dias, e ele simplesmente consegue enxergar isso.
Ele enxerga isso e faz o quê? Ele está no segundo estágio já, que ele já nota, ele já considera uma possível mudança. Mas em muitos desses casos, eles nem sabem como fazer, eles nem sabem como fazer essa mudança. E aí que entra o papel da família, porque a partir desse momento, o dependente químico já desenvolve sinais que ele quer uma mudança, que ele já não está satisfeito com essa vida. Mas claro, a família tem que prestar atenção nisso e tem que saber como lidar com isso. Então, para a família ajudar a salvar o dependente químico dessa vida que ele tanto está levando, que ele não quer mais, e tirar o dependente químico da vida das drogas, a família tem que estar bem atenta aos sinais que ele demonstra. E esses sinais está aqui. O primeiro, ele não demonstra mudança. O segundo, ele já percebe que ele precisa de uma mudança, mas claro, nesse intervalo de tempo, ele pensa que gastou tudo que tinha, perdi minha esposa, a confiança dos pais, e aí ele chega no final da noite, ou quando ele chega em casa, e pensa assim, quero parar. Ele quer parar, de verdade ele quer parar. Mas quando ele pensa naquele monte de droga, aquela sensação, e aquilo é tudo para ele. Então por isso que ele é sincero no querer parar. Mas ele ainda não está no momento, ele está na contemplação, ele ainda está em cima do muro, ele não sabe exatamente o que fazer. Então, ele fica ali, ele não consegue, e desse modo, munido de uma certeza sincera, mas superficial, ele pede ajuda. Ele pede ajuda, mas ele não cria um plano motivacional para se manter firme nesse tratamento ou ir em busca de um tratamento, porque ele cria empecilhos. Então a família tem que estar bem atenta para continuar influenciando, para continuar ajudando e mantendo tudo isso bem dito, bem claro para o dependente químico, para o seu filho, para o seu marido. Ele vai dizer assim, eu não gosto de grupo de apoio, o consultório do psiquiatra ou do psicólogo fica longe, eu não gosto de remédios, eu já tentei desse jeito e não dá certo, não deu certo. Mas aí você tem que dizer assim, tudo bem meu filho, tudo bem, você já tentou desse jeito, mas quem sabe tenta desse outro jeito, quem sabe seja dessa outra maneira, vai dar certo. A família, eu, tua mãe, eu, pai, estamos aqui contigo, pro que der e vier. E aí ele vai começar a se sentir seguro para entrar no próximo estágio da motivacional. Ele já está se encaminhando para o próximo estágio, porque ele já está vendo que ele está tendo muitas perdas, ele já está se sentindo prejudicado pelo uso e o abuso da substância. E aí o que acontece? Ele simplesmente já está pedindo ajuda, mas ele pede ajuda, ele tem um pedido de ajuda, mas ele é superficial. Ele ainda não concretizou essa ação. Ele não concretizou essa busca de uma vida em recuperação. Muitas vezes a família não está preparada ainda para esse pedido. A família vai buscar o que saber, como agir, como lidar com ele a partir desse momento. E na verdade a família já deveria estar buscando ajuda, buscando conhecimento lá atrás, lá no primeiro estágio. Mas tudo bem. Então hoje você, mãe, pai, fique atento ao que o seu filho, ao que o seu marido, ao que o seu familiar vai fazer, vai pedir ajuda da forma que ele pedir ajuda. E a partir de hoje, comece a se informar sobre a doença, comece a se informar sobre como lidar com ele, como agir em certas situações, como influenciá-lo da melhor forma possível, de maneira assertiva, da maneira correta, que com certeza, quando ele chegar nesses estágios, ele já está nesses estágios. Mas quando ele chegar no segundo, no terceiro,
você vai saber lidar de uma forma muito melhor. E o terceiro estágio é a preparação. A preparação já é um estágio mais avançado, porque já temos 5. São 5 estágios. O terceiro, vamos dizer que a gente está no meio do caminho. O dependente químico ele já está se preparando para que o dependente químico tome a grande convicção pela necessidade de abandonar o consumo. E aí ele pede ajuda. E nesse estágio é comum a determinação aparecer em seguida de uma crise relacionada ao uso e ao abuso de drogas. Então quer dizer o quê? Um acidente grave, uma internação forçada. Muitas vezes esse dependente químico ele se interna, ele pede para ser internado, ou ele sofre uma doença, ele sofre um mal maior, e aí o que acontece com ele? Ele toma um baque, porque ele realmente enxerga que ele precisa mudar. E aí ele já está no meio do caminho já dos 5 estágios motivacionais, e ele fala, agora eu vou mudar. Ele vai, ele já está no caminho muito avançado para uma mudança. Então aqui, ó, a internação forçada que serve para uma conscientização de forma única de resolver o problema. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes esse dependente químico pede para ser internado, porque ele vê que a única saída que ele tem é essa. E para um dependente químico pedir para ser internado, não é toda hora. Não é todo momento que isso acontece. Isso acontece quando as coisas já estão demais, que ele já não tem mais controle da vida dele, e aí ele acaba implorando para ser internado. Ele pede ajuda, e mesmo assim nesse estágio tem um prazo certo. Ele não dura muito tempo, porque é assim, ó, eu não pedi ajuda. Meus pais me forçaram uma ajuda de um modo radical, mas se eu fosse pedir, quando eu queria pedir, quando eu estava no segundo estágio que eu queria parar e eu não tinha uma consistência de mudança, isso durava muito pouco. E normalmente eu pensava em parar de usar na madrugada, quando eu chegava em casa, 4, 5, 6 horas da manhã. Aí eu pensava assim, ó, que vida é essa que eu tô levando? Será que é isso que eu mereço para mim mesmo? Não quero mais isso para mim. Quero parar. Mas aí o que acontecia? Eu tomava um banho, eu comia e eu dormia. No outro dia eu acordava já naquele estágio da crise de abstinência, vamos dizer assim. Passou, dormi, relaxei. O que eu queria de novo? Usar de novo. Eu queria uma próxima dose novamente. Então, e aí é o que eu digo, o terceiro estágio, ele é o momento em que o dependente químico ele é forçado por ele mesmo a uma mudança, muitas vezes por motivos de força maior, por uma doença, por um acidente grave, ou até mesmo por uma internação, voluntária ou involuntária. Claro que no momento, o seu filho, o seu marido, pode se revoltar contra você, mas ele vai enxergar com o tempo que isso é a melhor atitude que vocês tomaram em favor dele. Mas isso tem um certo tempo, tem que ser rápido, por isso que eu digo que a família tem que estar sempre preparada para lidar com ele. Porque a partir do momento em que a família consegue se planejar, sabe bastante sobre a doença, sabe como enfrentar essa problemática, esse momento, quando ele pedir ajuda, vai ser de pronto atendimento. E isso tem que ser, isso é muito crucial. A partir do momento em que seu filho, seu marido pedir ajuda, você já está com tudo pronto. O local que ele vai se internar, de preferência, já arruma a mala dele, não deixa nem ele tomar banho nem comer. Leva ele do jeito que ele tiver. Porque assim não dá tempo dele pensar, acalmar a cabeça e pensar assim, não, eu tô legal, eu não preciso mais disso. Então pense nisso. Se você se preparar antes para agora você está sabendo os 5 estágios motivacionais
que todo dependente químico passa. Claro que tem alguns que não conseguem se manter em alguns estágios, que são os últimos, mas esses 3 primeiros aqui, com certeza sempre acontecem com todos. Então assim, se você quer levar o seu filho, o seu marido a parar com o uso e o abuso de drogas, você deve aprender com certeza sobre esses 5 estágios motivacionais. Você deve estar muito ciente que esses estágios levam uma pessoa a uma vida em recuperação, e de várias formas, influenciando, tendo um convívio familiar, buscando um retorno de diálogo. Isso leva uma busca de conhecimento da doença, isso leva a uma vida em recuperação. Por isso é muito importante que a família sempre esteja preparada para a vida em recuperação, para chegar lá. Não adianta a família desejar a vida em recuperação, mas não estar preparada para lidar com as atitudes do dependente químico, não saber interpretar os sinais que ele dá, principalmente de pedidos de ajuda, porque é assim. A família quer salvar o dependente químico desse mundo obscuro da vida das drogas, mas não sabe nem por onde começar. E por isso que eu digo, o começo é buscando conhecimento sobre a doença. Busque conhecimento, leia livros, veja lives, participe, estude, que com certeza, a partir do momento em que você fizer algumas mudanças, você vai conseguir influenciar esse dependente químico a ter a mudança que você, mãe, você, pai, você quer ter para ele. Então, esse é o estágio da preparação. E isso tem que ser oferecido na hora, porque ele dura muito pouco tempo. Então, o 4º estágio, o dependente químico e a família já está lá na frente, já está quase vivendo a tão sonhada vida em recuperação. E aí é a interrupção do consumo, porque nesses outros momentos, nos outros 3 estágios, o dependente químico ele ainda continua usando, ele está sob o efeito da substância, e por isso que até o 3º tem que ser de uma forma rápida. Quando ele pedir ajuda, tem que estar tudo pronto, tudo esquematizado, porque quando ele pedir ajuda, você bota ele dentro de um carro, ou bota ele dentro de uma ambulância, da onde for, e leva ele para a instituição de tratamento. Mas isso tem um curto prazo de tempo. E quando ele já está lá no local de tratamento, já está internado, já está buscando uma vida em recuperação, ele já está no 4º estágio, que é a interrupção do uso. A família tem que aprender a salvar quem ama do uso de drogas. E isso quer dizer o quê? Ela tem que se buscar conhecimento sobre a doença, tem diversos pontos para levar quem você ama, para ajudar a salvar quem você ama do uso e o abuso de drogas. Buscando conhecimento, buscando como lidar com as situações, cortando facilitações, buscando restaurar um diálogo, buscando restaurar um convívio familiar. Esses são alguns pontos para que você, pai, mãe, consiga salvar seu filho, seu marido, sua esposa desse mundo obscuro que é o mundo das drogas. Então, aí que eu te digo, a interrupção do consumo se caracteriza no estágio da ação, que é o 4º estágio de motivacional para a tão sonhada vida em recuperação. E é uma vida livre de substâncias. E esse estágio, o 4º estágio, é uma fronteira, porque ele já está se encaminhando para o último estágio. E aí no 4º estágio é quando ele já está internado, buscando o tratamento, se rendeu ao tratamento, ele está buscando uma vida nova, atitudes novas, nova vida, e aí ele está numa fronteira.
entre a preparação e a execução de um plano de abstinência consistente. Ele está na fronteira ali, ele está no tratamento, mas ele ainda está montando um plano de como se manter consistente, e a família tem que estar preparada para isso. A família já tem que ter se tratado esse tempo todo e não deve abandonar esse tratamento para saber lidar com ele. E o quinto e último estágio da motivação é a manutenção. Esse é o momento em que o dependente químico ele já passou por tudo aquilo em que a família já aprendeu, em que a família conseguiu salvar o dependente químico desse mundo das drogas. E aí ele passou por todo esse motivo, por todos esses estágios e chegou na manutenção, o tão sonhado salvamento, vamos dizer assim, do mundo das drogas. A família conseguiu tirar ele do mundo das drogas. Ele chegou no quinto estágio, que é a manutenção, e aí ele começa a botar em prática tudo que ele aprendeu no tratamento, na vida em recuperação, começa a botar em prática o tripé da recuperação. Para quem não sabe, o tripé da recuperação é trabalho, oração, disciplina. Ele começa a botar em prática, como é dito na comunidade terapêutica, fazer o feijão com arroz, fazer o simples para dar certo, e a família junto, porque se a família comprou a causa junto com ele, a família tem que estar junto, a família tem que estar pronta para ir numa missa, num culto, a família vai junto. O dependente químico vai fazer um passeio no parque, a família vai junto. São reatar os laços familiares. Isso é fazer a manutenção da vida em recuperação. E isso é muito importante, porque a partir do momento em que você, mãe e pai, consegue participar da vida em recuperação do seu filho, do seu marido, com certeza se torna muito mais fácil para ele fazer com que ele tenha essa manutenção de um modo simples, de um modo alegre, de um modo feliz, porque é assim a vida em recuperação: simples, feliz, alegre. Tem os dias difíceis? Tem, mas todo mundo tem os dias difíceis. Não é somente o dependente químico em recuperação que tem dias difíceis. Então a família, a partir desse momento, ela já vai estar bem mais tranquila, porque ela conseguiu salvar o seu filho do mundo das drogas. E ela consegue enxergar isso porque ela teve um trabalho duro. E esse trabalho duro foi concretizado com um tratamento e agora com a manutenção da vida em recuperação. E isso é muito importante para que o dependente químico e a família tenham uma vida saudável e feliz. Então, pessoal, esses são os 5 estágios motivacionais que todo dependente químico que está em recuperação passa. Todo dependente químico, eu estou dizendo todos, 100% deles passam por isso. Eu passei por isso, eu passei por todos esses estágios. Hoje eu estou no 5º estágio, que é o da manutenção. A minha manutenção é diária, todos os dias eu faço a minha manutenção para me manter limpo e sereno. Então, assim, pessoal, o assunto de hoje foi esse: que você, pai, mãe, tio, tenha para buscar conhecimento sobre a doença, que é o mais importante aqui, é esclarecimento sobre a doença, para que você consiga salvar seu filho, seu marido, sua esposa, seu sobrinho. E isso que é o mais importante, é todo esse trabalho resultar em frutos lá na frente, porque essa caminhada não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra que acontece, e também não é um milagre, são fruto de esforços, um fruto de trabalho, de conhecimento. É assim que acontece a vida em recuperação, é assim que a família consegue salvar o dependente químico da vida obscura do mundo das drogas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e vem para a recuperação.